Então, boa tarde a todos, oficialmente, né? Hoje estamos no dia 27 de maio, estamos na formação do SAEB e DEB. Agora meu telefone toca, desculpa. E vamos iniciar. Eu já me antecipei, mandei para vocês a pauta, né? Para vocês terem em mãos, saber do que ia ser tratado. Vocês viram, quem está com a pauta aí está vendo que não é pouca coisa, né? Por quê? Porque na questão do IDEB nós já tivemos aquela formação inicial lá, geral, falando sobre os cálculos, como é feito, enfim. E agora nós temos 2 encontros para a gente falar sobre os descritores, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Os anos iniciais tem que falar dos 2, né? Então a gente fica com o tempo um pouquinho mais apertado, tá? A gente vai ter outros encontros dos 5º anos também, que a gente vai tratar sobre língua portuguesa, mas não vai ser SAEB, tá? Então, vai ser um pouco, os moldes vocês vão perceber que vão estar, a formação vai ser diferente. Essa vai ser um pouco mais vocês ouvirem, né, para recapitular bastante coisa, porque a gente tem o SAEB, a previsão é que tenhamos o SAEB esse ano, né? Então, nos preparemos para isso, recordemos tudo que envolve essa avaliação. Então, é por isso que a gente vai fazer esses 2 encontros, tanto o primeiro de língua portuguesa e o segundo de matemática, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês conseguirem visualizar o PPT, ok? A pauta que eu mandei para vocês é essa daqui, né? Ela tem tudo que está lá no PPT, então eu já vou fazer a leitura direto lá para a gente otimizar o tempo, né? Tá todo mundo vendo? Tá tudo ok? Ok, Jandir? Ok, Ana. Beleza. Então, essa formação, ela tem o título de Estudo e Análise do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com um olhar para a prova, né? Esse encontro é de língua portuguesa, ok? Mamãe Matheus Henrique? Os objetivos que a gente estabeleceu para hoje: entender a importância desse sistema de avaliação para o monitoramento da qualidade, equidade e eficiência da educação no Brasil, compreender o uso possível ou potencial, né, dos dados obtidos para planejar as ações pedagógicas, oferecer subsídios aos docentes para analisar os descritores do SAEB associados aos níveis de proficiência, aprimorar os estudos através da análise de itens e de suas abordagens pedagógicas, apropriar-se de procedimentos de análise dos dados referente aos da matriz de referência da Prova Brasil, bem como desenvolver um trabalho em sala de aula que contribua para os avanços dos alunos em relação aos comportamentos, capacidades e procedimentos necessários para se tornarem leitores, e conscientizar-se em relação à importância do desenvolvimento da leitura em sala de aula. E aqui a gente vai combinar que esse ano a sala de aula ela também se configura na sala virtual, na sala em que a gente não está fisicamente, mas que a gente está se encontrando com os alunos lá no WhatsApp, ou no Meet, ou no Zoom, enfim, onde a gente está fazendo esses encontros, utilizando as diferentes estratégias de leitura em diferentes modalidades e situações comunicativas, tá? Então, a gente sabe que a avaliação do SAEB, ela é uma avaliação de leitura e de matemática, né? Então, porque os textos que vêm na língua portuguesa são de diversos campos, né? Tem de questão científica, questão às vezes de geografia, então não são textos necessariamente de língua portuguesa, então é uma avaliação de leitura. Por isso a importância dessa conscientização da importância desse desenvolvimento da leitura, das estratégias, dos procedimentos, né? A pauta. Eu vou fazer uma leitura em voz alta, um poema Imitação da Água, de João Cabral de Melo Neto, presente no livro Poemas para Ler na Escola, de 2010. Depois a gente vai falar o uso do SAEB para o planejamento das ações pedagógicas. Depois, informações importantes sobre a avaliação de língua portuguesa no SAEB,
a constituição da avaliação de língua portuguesa, as escalas de proficiência do 5º ano, alguns exemplos de itens de língua portuguesa por nível, e vamos olhar para a matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, tá? Então, esse é o João Cabral de Melo Neto. Ele foi um poeta e diplomata brasileiro. A obra mais conhecida dele é A Morte e Vida Severina. Ele é um poeta dramático, né, que se consagrou, foi para a Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em Recife, em Pernambuco, em 9 de janeiro de 1920, filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Ele era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Então, é uma família aí de intelectuais, né? A partir do Cão Sem Plumas, João Cabral passa a abordar temas sociais. Os livros O Rio e Duas Águas, onde aparece A Morte e Vida Severina, revelam motivos regionais. Morte e Vida Severina é uma obra mais popular de João Cabral, é a obra mais popular, é um auto de Natal do folclore pernambucano. Como poucos, João Cabral de Melo Neto tem um domínio completo das palavras e sabe que elas são capazes de tudo, criando libelos contra a opressão ou reflexões sobre a arte de escrever. Ele se tornou um dos gigantes da poesia brasileira. Mas é interessante que ele é dono de um estilo único. Eu gostei dessa característica. Por quê? Porque ele provou que um poema não precisa abusar do sentimentalismo para transbordar. Ele é muito objetivo, ele é muito direto nas poesias dele, né? Eu escolhi a poesia Imitação da Água, tá? Aqui eu já vou contextualizar um pouquinho para vocês saberem do que se trata, né? Porque poesia você vai ouvir rapidamente, talvez não faça muito sentido. Mas ele está falando de uma mulher, de uma relação com uma mulher, tá? De flanco sob o lençol, paisagem já tão marinha, a uma onda deitada, na praia te parecias. Uma onda que parava, ou melhor, que se continha, que contivesse um momento, seu rumor de folhas líquidas. Uma onda que parava naquela hora precisa, em que a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila. Uma onda que parara, ao dobrar-se interrompida, que imóvel se interrompesse no alto de sua crista, e se fizesse montanha, por horizontal e fixa, mas que ao se fazer montanha, continuasse água ainda. Uma onda que guardasse na praia cama finita, a natureza sem fim, do mar de que participa, e em sua imobilidade, que precária se adivinha, o dom de se derramar, que as águas faz femininas. Mas o clima de águas fundas, a intimidade sombria, e certo abraçar completo, que dos líquidos copias. Você lendo assim, na primeira vez, você não faz ideia do que ele quer dizer, por isso que eu fiz a questão de contextualizar, né? Espero que vocês tenham gostado da minha escolha, tá bom? Estou apresentando alguns autores diferentes, né, para a gente ampliar o nosso repertório. Então, vamos lá. No processo de ensino-aprendizagem, aqui é uma fala da Jussara Hoffmann, ela é muito envolvida nas questões de avaliação. Se vocês procurarem textos da Jussara, vocês vão ver muitas coisas que ela trabalha sobre a questão da avaliação, tá? No processo de ensino-aprendizagem, não basta apenas conhecer os erros e os acertos, a correção ou a incorreção das respostas dos alunos, numa determinada prova de avaliação, mas sim e principalmente conhecer os processos que o levam a produzir essas respostas. Hoje a gente já não pensa mais no certo e no errado, a gente pensa por que ele acertou e na grande maioria das vezes por que ele errou, né? Quando ele acerta, a gente pede para ele justificar, né? E quando ele erra, a gente fica pensando por que ele errou, né? Mais do que controlar, o professor deve interpretar, identificar problemas e levantar hipóteses explicativas que lhe permitam avaliar a complexidade e a sofisticação do pensamento do aluno. Mais do que medir determinados comportamentos,
importa compreender as razões do erro, né? A gente vai olhar para a prova e a gente vai ver que tem lá o gabarito, mas também tem outras respostas que nos mostram algumas coisas, né? Que a gente chama de distratores. Então, que nos mostram alguns caminhos que podem ter levado esse aluno a errar. Então, isso mostra que pode direcionar o trabalho do professor, né? Aqui é um vídeo, foi disponibilizado pela plataforma EFAP, né? Nós vamos retomar muito rapidamente, tem 3 minutos o vídeo, informações que já foram tratadas, né? E que é importante a gente retomar para prosseguir, tá? Eu só peço para vocês me informarem se vocês estão ouvindo, porque eu compartilhei o som, mas vamos conferir. Ok? Tá ok, tá ótimo. Ok. Planejar ações pedagógicas é essencial para garantir a aprendizagem dos estudantes. Para isso, é necessário escutar a comunidade escolar, identificar as principais necessidades de nossa escola e, a partir disso, construir caminhos que garantam oportunidades de aprendizagem para todos. Esse trabalho é fundamental para que os estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, desenvolvam competências e habilidades e possam alcançar seus projetos de vida. Mas quais indicadores levar em conta para um bom planejamento de ações pedagógicas? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos principais. O IDEB reúne em um só indicador o resultado de 2 variáveis, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações. O fluxo é calculado a partir da taxa de aprovação média de cada etapa de ensino. E o desempenho, chamado proficiência, considera os resultados dos estudantes nas provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas do SAEB são avaliações externas, realizadas em grande escala em todo o país. Elas permitem identificar como foi a aprendizagem dos alunos em cada ciclo, possibilitam avaliar a qualidade do ensino e diagnosticar fatores que podem interferir na aprendizagem dos estudantes. O SAEB aponta também o percentual de alunos da escola em cada nível de proficiência. É justamente essa fotografia do nível de aprendizagem de nossos estudantes que permite a elaboração do IDEB. O cálculo do IDEB é feito pela multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas de língua portuguesa e matemática são padronizadas de uma escala de 0 a 10. Em seguida, a média dessas 2 notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação de cada etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Qual é o efeito disso tudo? Veja o exemplo das escolas A, B e C. Elas tiveram o mesmo resultado nas provas do SAEB, mas as taxas de aprovação foram diferentes. Tem IDEB maior a escola que conseguiu garantir que mais estudantes avançassem em sua trajetória escolar com sucesso, porque não adianta ensinar muito apenas para poucos. É essencial garantir a aprendizagem e a permanência de todos os estudantes e a aprovação com qualidade. Todas essas informações para o diagnóstico da sua escola estão ao alcance de um clique. Acompanhe. Entre no portal do IDEB, idebescola.inep.gov.br. Digite o código INEP da sua escola. Se não souber, selecione o estado, a cidade, a dependência administrativa e escolha pelo nome. Na primeira tela estão as informações administrativas da escola, a complexidade da gestão, prática pedagógica inclusiva, infraestrutura básica. Vamos entrar no IDEB. O quadro à esquerda traz a taxa de aprovação de cada ano ou série nas edições do IDEB de 2017 e 2019. Ao lado está a média de proficiência de língua portuguesa e matemática de cada etapa e a nota padronizada. O quadro pequeno mostra a meta do IDEB e o resultado da escola nas 2 edições anteriores. E esse mesmo resultado aparece ao lado, em forma de gráfico, para facilitar a visualização. Os dados do SAEB também trazem informações importantes. Para acessar, digite no seu navegador saeb.inep.gov.br/SAEB. Clique em Resultados Finais.
Na tela seguinte, entre direto pelo código do INEP da sua escola. Ou se não souber, selecione o estado, município, dependência administrativa e, finalmente, o nome da escola. Clique à direita para encontrar o boletim do SAEB, com o desempenho dos estudantes na última edição da prova. A quantidade de alunos que participaram indica se o resultado é significativo e realmente representa a escola. Um quadro mostra a proficiência dos estudantes em relação a outras escolas com características semelhantes. À direita, você consegue comparar a proficiência de língua portuguesa nas 2 últimas edições do SAEB. Nesse exemplo, houve o crescimento de 11 pontos em 2 anos. Um gráfico indica o percentual de alunos nos diversos níveis de desempenho. Cada nível corresponde a habilidades específicas e, dessa forma, você sabe o que os estudantes conseguiram ou não aprender ao longo da etapa. Assim, é possível planejarmos ações para atender às necessidades reais de cada escola. O trabalho de cada um de nós é essencial para garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória escolar com sucesso, sem deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades para que cada estudante possa sonhar e alcançar seus sonhos. Pessoal, o endereço está aqui embaixo, tá? Do PPT, então se vocês quiserem reassistir, depois eu vou enviar o material para vocês, fica bem mais fácil, às vezes vocês querem retomar alguma coisa que foi falada aqui, tá? Bom, a gente vai olhar para a matriz, né? Quando a gente aqui tá nesse PPT, tá falando sobre a matriz curricular. Então, o que é essa matriz? É importante, é fundamental a gente entender o que é esse documento, né? Por que ele é um referencial para que a gente trabalhe, para que seja feita a avaliação do SAEB, né? Matriz é um documento que direciona o currículo de um componente dentro do projeto pedagógico. Então, a nossa matriz curricular, o que é? Ele é o nosso currículo, tá? A matriz de referência do SAEB, ela é um recorte dessa matriz do nosso currículo, né? Pois ela não engloba todo o currículo escolar. Ela é um referencial curricular que faz avaliação de cada disciplina, que nem no nosso caso de leitura e de matemática, informando algumas competências e habilidades que são esperadas para os alunos, dependendo do final do ciclo, por exemplo, 5º, 9º e 3º do ensino médio, certo? Então, a matriz de referência de língua portuguesa apresenta a relação entre os temas, os descritores, que é o que a gente vai se aprofundar hoje, e as habilidades que são estabelecidas para as avaliações dos nossos alunos, tá? Então, a gente tem que ter em mente que o que é a matriz de referência do SAEB, porque eu vou disponibilizar para vocês esse documento, né? Então, Ana, é para eu parar de seguir o currículo e seguir essa matriz? Não, isso é para vocês terem um norte do que é avaliado e saber o que é avaliado, mas essa matriz está dentro do nosso currículo. Então, se você está fazendo o trabalho do currículo, ele vai estar ali dentro, né? É só para você ter essa consciência do que é avaliado, por que é avaliado, né? Com esse olhar. A gente sabe que esse ano a gente está trabalhando com habilidades essenciais. A matriz não foi atualizada para essas habilidades essenciais. O que vocês vão continuar olhando? As habilidades essenciais. Essa formação é para vocês tomarem conhecimento. Muito provavelmente, se a prova for realizada, haverá uma adequação, porque as habilidades não serão as mesmas que serão avaliadas. Por quê? Porque não são, o currículo não é o mesmo que está sendo trabalhado. A gente não está trabalhando o nosso currículo na totalidade. A gente está priorizando algumas coisas que são essenciais para a continuidade do trabalho, da aprendizagem do aluno, certo? Isso são as habilidades essenciais. Mas aqui é importante a gente fazer essa apresentação para vocês. Como a gente ainda não tem essa matriz nova, é essa que nós temos, é essa que nós vamos olhar, ok? Os testes do SAEB, eles são elaborados a partir dessa matriz de referência, né? Então, tá lá a matriz.
Aqui tem até um esqueminha, assim, bem visual, eu acho que é importante, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é sinestésica, né, Zildinha? Tem gente que aprende de maneiras diferentes, então é importante a gente reforçar. Aqui a gente vê o currículo e a matriz de referência é um recorte do currículo, tá? Esse material aqui, esse está escrito Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Matemática, eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem, ele está público no site do INEP, mas eu vou disponibilizar para facilitar para vocês. E eu fiz um recorte dele aqui embaixo, para vocês verem como que aparece, né? Então, tem esse CSA.1 os temas, né? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, exemplo, qual habilidade é essa? Justificar a presença em um texto de marcas de variação linguística no que diz respeito, Esse D3, o que que é? 13. O que que é esse D13? É o descritor 13. Tá? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, né? Em nível nacional, a gente ainda não tem essa matriz para a gente fazer esse afunilamento das habilidades essenciais, porque é um documento que é nacional, não é um documento do Estado de São Paulo, né? É uma avaliação nacional, que é feita tanto aqui quanto em qualquer outra parte do país. Então, esse estudo, esse afunilamento, eu acho que vai ser um processo bem complicado para eles fazerem nesse momento de pandemia, né? Então, por isso que eu acho que ainda não foi disponibilizado. Aí nós temos dentro da matriz, nós temos os tópicos e os descritores, tá? Os tópicos é o que são esses objetos de conhecimento que a gente conhece mais lá no nosso currículo, tá? Procedimentos de leitura, implicação do suporte do gênero ou enunciador na compreensão do texto, relações entre textos, coerência e coesão no processamento de texto, relação entre os recursos expressivos e efeitos de sentido e a variação linguística. Esses são os tópicos, ok? Esses são os tópicos que são avaliados no SAEB. E esses descritores que estão na frente, o D1, o D3, o D4, o D6 e o D14, são correspondentes aos procedimentos de leitura. Então, quando vocês virem essas siglas, vocês vão conseguir fazer essa relação, saber que, por exemplo, o D1, se está avaliando o D1, está avaliando o quê? Procedimento de leitura. Se está avaliando o D21, aí eu vou procurar nessa tabela qual é o descritor, ele entra em que tópico? Relação entre texto, ok? Então, a matriz de referência, tanto dos anos iniciais, quanto dos anos finais, quanto do ensino médio, eles têm 21 descritores para língua portuguesa, tá? Aqui está a matriz, aqui eu fiz o recorte lá da matriz mesmo para vocês verem como aparece lá, tá? Então, são esses tópicos. E quais são esses descritores que eu falei aí, né? Então, a gente vê aqui, o vermelhinho são os tópicos, tá? Os vermelhinhos são os tópicos. E os D e o número aí está na frente o descritor. A gente percebe que não é uma coisa linear, né? Por exemplo, o procedimento de leitura não é D1, D2, D3, D4, D5, né? Eles são intercalados. O de matemática, não. Ele é em sequência, tá? Mas o de leitura, né, de língua portuguesa, não, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes, a gente acha que, por exemplo, o D2 estaria no procedimento de leitura também, que seria, o D2 está aqui, coerência e coesão no processamento de textos. Às vezes, eu acho que estaria no procedimento de leitura por ser D2 e não é. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Então, esses são os pontos que vão ser analisados. Os de vermelho, na avaliação do SAEB. Os em vermelho são o quê? São os tópicos, são os macro, né? E os D1, D3, D4, os descritores, são os pontos em que são avaliados por questão, tá? A gente precisa prestar atenção que, assim,
Os descritores, eles, às vezes a gente acha que o descritor é o conteúdo, e não é, tá? O descritor é a habilidade desenvolvida mais o nível de proficiência. Então, são os conjuntos de habilidades que eles desenvolveram. Às vezes, precisa avaliar várias questões para saber o nível de proficiência de um aluno. Não é por uma questão que vai conseguir me falar se ele é proficiente em procedimento de leitura. Serão várias questões que precisam englobar cada um desses descritores, tá? Não sei se eu estou sendo clara, pessoal. Depois, se tiver dúvida, vai anotando que a gente conversa, tá? Eu vou passar, não vou ler todos, depois vocês vão ter o material. Se a gente for ler todos, a gente não vai dar conta de terminar, tá? Mas eu vou passar depois um por um com um exemplo de questão em cada um, tá? Então, vai ficar mais claro, eu acho. A estrutura do item, tá? O item, o que que é? É uma questão utilizada nos testes de avaliação, né? E que em larga escala, que se caracteriza por avaliar um único conhecimento indicado na matriz por um descritor da matriz de referência. Então, como ele é composto? Como que é composto isso? O suporte, né? Então, quando a gente vai olhar para uma questão da prova, ela vai estar sempre... a gente sempre vai conseguir localizar esses itens. O suporte, que é um texto motivador que compõe a situação-problema apresentada no item, pode conter texto verbal, imagem, gráfico, tabela, equação, como está falando aqui, tirinha, charge, enfim. O enunciado, que é a instrução ou comando para que tem que ser claro, objetivo para o aluno entender o que ele tem que fazer, tá? Remete ao suporte em forma de pergunta ou frase a ser completada pela alternativa correta, certo? Então, o enunciado, ele está embasado pelo suporte, certo? E depois vem o quê? As alternativas, que são compostas pelo quê? Pelo gabarito, que é a resposta correta, e pelos distratores, que são alternativas incorretas, né? Mas que são possíveis, dependendo do grau de proficiência que o aluno esteja. Por isso que a gente tem que observar, aqui eu chamo a atenção dos PCs que estão presentes e dos que vão assistir, para analisar o boletim da minha escola, eu olhar para a minha escola, né? Por quê? Porque lá vai me mostrar os níveis de proficiência em que a minha escola está com mais fragilidade, né? E as questões que estão englobadas nisso. E aí eu vou conseguir dar um aporte melhor, dar mais subsídios para que o meu aluno aprenda isso. Ana, mas a base que a gente tem para analisar isso é de 2019, né? Porque a avaliação acontece a cada 2 anos. Sim, mas a gente sabe que muitas vezes essas fragilidades, elas permanecem, né? Porque quem ensina somos nós, e às vezes a fragilidade não está no aluno que aprendeu, mas sim na forma de ensinar, na forma que foi abordado, né? São coisas que às vezes a gente tem que rever, tem que retomar, porque são questões que às vezes são difíceis. Esses são os indicativos, é para isso que é feito essa avaliação. Além de fazer uma indicação de políticas públicas, né, para os governos pensarem nisso, ela tem um olhar para nós, né, que estamos dentro da escola, que estamos dentro da sala de aula, ele tem um olhar pedagógico. Ele precisa me mostrar o que o meu aluno consegue já fazer sozinho, o que ele tem proficiência, o que ele já é capaz, ou que ele ainda precisa de algumas coisas para evoluir. E os níveis da prova, os níveis de proficiência, olhando para o meu boletim da minha escola, vai conseguir me mostrar isso, tá? Então, esse é um exercício que precisa ser feito lá na escola, lá no chão da escola, tá? O professor vai olhar, por exemplo, a grande maioria dos professores de 5º ano sempre pegam 5º ano, né? Então, já sabem como é que era aquela turma, as coisas que foram mais frágeis para aquela turma, mas a gente também sabe que pode ser revisto a maneira de como nós abordamos aquele assunto, né? E aqui está um modelo da estrutura do item, que nem eu falei lá. Nós temos o enunciado, né?
temos o suporte, então o enunciado está ali. Leia a tirinha e responda as questões, certo? O suporte, o que que é? A tirinha em si, né? A Rosinha pondo a mão no rosto do Chico Bento, adivinha quem é Chico? Zé da Roça. Aí ela põe, tem creme para as mãos? Então ela acha que, né, ela tá com a mão grossa que nem o Zé da Roça. Qual é o comando? No segundo quadrinho, então tá dando uma orientação direta para o aluno. No segundo quadrinho, Chico Bento diz, Zé da Roça. A palavra indica o quê? Né? Aí vem o quê? As alternativas, que a gente tem uma que é certa, sempre. No ensino fundamental, tanto de quinto quanto de nono, são 4 alternativas que aparecem, né? A, B, C, D. Então, o gabarito para a gente aqui é a resposta A, dúvida, né? E aí tem os distratores. Então, se ele respondeu irritação, significa o que, professor, para você? Né? Aí você vai parar, ele não entendeu, ele não sabe, ele ainda não compreendeu o humor da tirinha, né? Ele ainda não compreendeu as expressões, curiosidade, raiva, enfim, vocês precisam fazer toda uma análise para saber por que o meu aluno não conseguiu fazer essa resposta com sucesso, né? E precisa conhecer todo a questão, né? Que ela existe dessa forma, porque às vezes a gente vai propor alguma coisa para os alunos pensando na prova, e a gente tem que saber que ela precisa conter tudo isso, né? São, por exemplo, as outras 3 alternativas que foram dadas, não foram alternativas que não pode, que são sentimentos, né? Então não é uma coisa que não tem nada a ver. O aluno pode achar que ela ficou com raiva porque ela achou que a mão dela estava grossa, ela ficou brava com o Chico. Ela pode interpretar que foi curiosidade, por quê? Porque ela foi lá na farmácia perguntar se tinha creme para mão, e aí se ele não entende toda essa questão do humor, ele acha que porque está fazendo uma pergunta é uma curiosidade, né? Desculpa a participação do meu cachorro aqui, tá, gente? Meu marido tá chegando e faz barulho. É isso que eu estava falando para vocês da escala de proficiência, tá? Então, lá no boletim vai aparecer isso. Então, aqui os resultados são apresentados em pontos em uma escala de proficiência, tá? Que é só o SAEB que usa isso, né? E hoje, todos os nossos indicadores são em cima do SAEB. Nós temos MMR, tudo em cima de SAEB, porque a gente não tem SARESP, né? Então, eu vou olhar lá para minha turma. Se a maioria está insuficiente, quer dizer que a maioria não conseguiu, não teve sucesso nessa questão. Se a maioria está no básico, se a maioria está no proficiente, né? A gente tem que ter essa noção de que o ideal é que a grande maioria dos alunos esteja mais no proficiente do que no insuficiente no básico, né? A gente tem que ir trazendo esses alunos para esses, avançando até chegar no avançado. A gente sabe que o avançado é muito difícil, né? Porque a prova, ela também avalia não só o do quinto, mas ela também dá um lancezinho ali para cima, né? Para ver se ele tem uma proficiência maior. Mas se ele já tiver no proficiente, já está... a gente já está com muito do nosso trabalho já com sucesso, né? Para o professor, a Prova Brasil é um instrumento de reflexão sobre a sua prática em relação ao processo de construção dos conhecimentos dos seus alunos, já que revela o que? A aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades necessárias para o alcance das competências exigidas na educação básica. Então, ao final do 5º ano, é feita essa avaliação, para quê? Para saber se ele já está apto, né, a dar continuidade nisso, né? Então, mostra amplamente para todo o país se essa turma está, como está essa turma, né? O exame exige familiaridade dos alunos com os mais diversos gêneros do discurso, entre eles artigo de opinião, notícia, verbete, fábula, conto, quadrinhos, poema, diário, relato, e todos esses gêneros e tipos textuais nós encontramos no material,
hoje do currículo paulista, nosso antigo ler e escrever, e também está presente no Aprender Sempre, né? A gente também vê no decorrer de todos os anos, né? Lá do primeiro até o quinto, eles passam por todos esses textos, né? Com isso, o professor precisa conhecer a estrutura dos gêneros do discurso que fazem parte do universo dos alunos dos anos iniciais, para que possa propor situações de aprendizagem. Então, o professor do quinto, ele precisa conhecer todo o currículo, todas as habilidades que são trabalhadas em todos os anos, assim como todos os professores. Eu sempre falo isso para os PCs, que não adianta eu conhecer só a minha turminha, né? Porque a minha turminha vai passar para frente e ela veio de alguém. Eu preciso saber o que ela tinha que ter aprendido e eu preciso saber o que ela tem que aprender comigo para continuar. Então, é uma continuidade, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Para que o nosso trabalho não fique assim, lacunado, né? Então, o meu quarto ano eu tenho que ensinar fábula, verbete, então é só isso. Não, eu vou propor muitos outros momentos e por isso que a gente sempre incentiva vocês a fazer o trabalho com diferentes gêneros, com diferentes modalidades de leitura, com diferentes propósitos de leitura, né? Mas aqui a questão dos distratores é que trazem pistas de como o aluno pode ter pensado. Então, às vezes, essas pistas podem nos ajudar. Então, vocês olhando a avaliação que foi feita, pode dar pista para vocês no trabalho de vocês agora, né? Esse é o exercício. Eu queria retomar só mais uma coisinha. Tenho muitas anotações, gente, eu tenho que, antes da gente começar esse olhar. Então, a gente tem que ter uma preocupação com o ensino e aprendizagem da leitura na escola. A gente não pode negligenciar isso mesmo durante a pandemia. Eu sei que vocês estão se desdobrando. Eu não vou aqui começar a falar da minha admiração pelo trabalho que vocês estão realizando, porque eu não ia parar, mas de verdade... eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é de excelência, né? Perante tanta dificuldade, porque eu sei que não está sendo fácil. Trabalho presencial, trabalho híbrido, trabalho remoto, às vezes e vai e volta, enfim, tem que se adequar a toda essa mudança. Eu sei que isso está sendo extremamente desgastante, mas por mais que vocês estejam cansados, vocês sentem que no final vocês fizeram tudo o que podiam, Eu acho que é essa a grande sensação de alívio, né? Eu fiz tudo o que eu podia, tudo o que foi possível, né? É isso que me move, eu acho que é isso que move vocês também, né? Então, a preocupação da escola precisa ser com a formação de leitores, né? Porque a gente sabe que a leitura... A proficiência leitora, ela vai dar subsídio para o aluno responder qualquer questão em qualquer componente curricular. Se ele não tiver a proficiência na leitura, na compreensão leitora, em todos esses tópicos que a gente vai ler aqui, vai ser impossível dele fazer avaliação de matemática, por exemplo. Por quê? Porque ele vai precisar ler e compreender todas as questões de matemática para poder realizar. Então, mesmo que ele seja muito bom em matemática, na reflexão ali, fazer os cálculos, às vezes cálculo mental, às vezes estratégia, enfim, ele tem uma habilidade muito grande na matemática, mas se ele não tiver essa proficiência leitora, ele vai ficar para trás. Ele não vai conseguir demonstrar toda a sua habilidade. Por quê? Porque ele não está conseguindo saber o que ele tem que fazer. E é essa a grande... Então, eu falo que investir nisso para a escola... hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca, perante toda essa situação difícil que a gente está vivendo, é muito importante, tá? Então eu peço para vocês que não desanimem perante as dificuldades, para que esse trabalho não se perca, né? Tudo que vocês fizeram até aqui não se perca, tá? Outra coisa, a criança que lê bem, que interpreta, que compreende, enfim, ela também tem repertório, ela também tem subsídio para fazer produção textual, mesmo que depois o grande problema seja a gente fazer as correções ortográficas, de coesão, de coerência, tal, que eu sei que é complicado fazer nesse momento, né? Mas a gente
está dando subsídio para que eles tenham o que pensar, tenham o que falar, né? Essa a importância da leitura também. E quando eles leem textos bem escritos, bem pontuados, com coesão, com coerência, enfim, eles têm bons exemplos, eles conseguem fazer com que isso também às vezes se reproduza, né? Com intervenções de vocês, lógico, porque raramente são os alunos que têm um aporte em casa, né? A gente sabe que a nossa demanda é bem carente nesse sentido, né? Às vezes os pais têm até a atenção, têm até o cuidado, mas eles não são professores, eles não são os profissionais habilitados para fazer esse trabalho, né? Quem são esses profissionais somos nós. E eles precisam garantir que os alunos estudem, que os alunos participem. Esse é o nosso grande desejo dos pais, né? Então, meu parênteses que eu quis abrir aqui antes da gente falar sobre os tópicos e os descritores é nesse sentido, para que vocês invistam sim, trabalhem sim com os mais variados tipos, mesmo que fuja um pouco. Por exemplo, hoje uma PC me procurou, olha, vai ter o trabalho do 5º ano, e eu vou até socializar com vocês, porque eu já avisei os PCs. O trabalho do 5º ano, a semana que vem, ela vai estar se repetindo, porque foi uma previsão que havia sido feito de que talvez os conteúdos se repetissem como uma semana de recuperação, não é a SEI, tá? Semana de estudos intensivos, não é essa semana, é uma semana de recuperação. E muitas vezes vocês mesmas fizeram um trabalho já com os materiais, tanto do currículo em ação, quanto do Aprender Sempre, ou mesmo do livro didático. Ana, elas podem olhar para essas habilidades e propor novos movimentos de leitura, sim, devem, né? Vocês são os titulares da cadeira de vocês e sabem exatamente o que o aluno de vocês precisa. Então, vocês podem e devem aproveitar essa oportunidade em que o Centro de Mídias vai estar meio que repetindo algumas coisas, reprisando. Eles também podem assistir, mas que vocês também aproveitem essa oportunidade para intensificar, né? Para recuperar alguma coisa que vocês sintam que tem essa necessidade. E aí vocês podem usar texto científico, aí vocês vão ver a demanda da sala de vocês, ok? Então agora a gente vai olhar para esses tópicos, né? O primeiro tópico são os procedimentos de leitura, né? E ele distribui esses 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 descritores. O descritor número 1, o que é? Localizar informação. Deixa eu só ler o tópico primeiro, né, para eu não me perder. Referente ao procedimento de leitura utilizado por um leitor proficiente, tá? Leva em consideração sempre a faixa etária, tá, gente? Então, que nem vocês falaram, eu falei, né? Tanto o ensino fundamental 1 e 2, quanto o médio, são os mesmos descritores. O que muda é a complexidade dos textos, né? Para avaliação. Então, o descritor 1, o que é? Localizar informações explícitas em um texto. O descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O 4, inferir uma informação implícita em um texto. O 6, identificar o tema do texto. O 11, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Ok. Então, quando a gente fala de procedimento de leitura, a gente vai destacar, retomei aqui, um texto que a gente já estudei com vocês, algumas de vocês até podem lembrar da Roxane, que trata de aspectos do ato de ler. O que é o procedimento de leitura, né? Entre eles, o que se destaca? Ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, isso é que vai estar sendo avaliado. Folhear um romance da direita para a esquerda e de maneira sequencial e não salteada. A gente não lê um livro de romance, um livro... a gente não vai do fim para o começo, né? Diferente, por exemplo, de uma revista que a gente pode ir pulando, né? Aqui é o terceiro, fazer escolhas a partir da leitura de um índice de revistas. Então, eu vou lá no índice, vejo o que eu quero e vou para a página que está o que me interessa. Escanear a manchete de um jornal, tanto no computador ou impresso, né? Que agora está cada vez mais raro. Mas aí eu vou escolher aquilo que eu quero ler, né? Acompanhar os quadrinhos de uma HQ, articulando a linguagem verbal e a não verbal, né?
Isso também é um procedimento leitor, então quando vocês estiverem trabalhando isso, é isso que vocês estão trabalhando. Ele precisa ver as expressões, os balões, né, das HQs, para saber o que está querendo dizer. Utilizar procedimento leitor proficiente em textos de estudo, né, como a gente faz grifos, a gente faz anotações, a gente faz aquelas chaves do lado do texto e faz um resuminho daquilo que entendeu, quando o professor explica, enfim, são estratégias ali, são procedimentos em que facilita depois a leitura e a localização de informações em um texto que precisa estudar, né? Retomar a leitura de um fragmento anterior para compreender melhor, né? Quantas vezes a gente não retomou uma leitura? A gente lê um parágrafo e fala, nossa, acho que eu não entendi nada, vamos ler novamente, né? Então, quantas vezes isso? Por exemplo, também a retomada de uma leitura quando a gente faz a cópia ou tira um print de uma receita, e aí a gente retoma a leitura. Primeiro a gente vai separar os ingredientes, então a gente retoma aquele fragmento ali, vou separar lá as coisas para o bolo. Depois que eu estou separando, eu volto lá para o meu celular, na parte em que está o quê? O procedimento de fazer, né? Como fazer esse bolo. Então eu estou retomando fragmentos, é um procedimento também. Consultar o texto-fonte, né? No caso de textos instrucionais, regras de jogo, brincadeiras, a receita, isso que eu falei, né? Adequar a modalidade de leitura aos propósitos aliados ao texto que está lendo, né? Eu não vou ler da mesma maneira um texto científico de um texto, por exemplo, de uma receita, ou um romance de uma regra de um jogo, né? Porque, ou mesmo, por exemplo, eu tô na rua, eu faço uma leitura de um outdoor, e às vezes eu vejo só a arte, os letreiros grandes, eu não me atento ao que está sendo dito depois, né, embaixo ali. E já numa revista, às vezes a mesma propaganda, em um outro contexto, eu posso fazer a leitura um pouco mais cuidadosa e ver do que se trata, né? Quantas vezes a gente não viu falar, aquele produto tal, que eu vi ali, assim, aí a gente vai procurar, né? Então, depende do contexto, né? Depende do momento em que está sendo feita a leitura. Então, fazer essa adequação é importante e é um procedimento que se ensina, né, na escola, né? Esses procedimentos, entre outros tantos, devem ser explicitados aos alunos em sala de aula para que eles possam se apropriar de um conjunto de saberes e de fazeres durante o ato de ler. Diferentes gêneros do discurso e situações comunicativas. É o que eu disse, às vezes uma situação comunicativa com o mesmo texto, a leitura é feita de maneira diferente, né? Ao tratarmos das habilidades relacionadas aos procedimentos de leitura prescritos na Prova Brasil, na matriz, né? Podemos fazer as seguintes considerações. Primeiro, a primeira que é localizar a informação explícita num texto. Qual que é essa? Descritor 1, certo? É uma habilidade cujo procedimento a ser mobilizado pelo aluno é a leitura e a compreensão daquilo que está sendo dito no texto. Forma direta, ele não tem que pensar, ele não tem que refletir, nada, ele só vai localizar a informação, tá? Ou às vezes um grupo de informações, mas está explícito, tá ali, ele não precisa, né? Ele pode até ter grifado isso quando ele fez aquela leitura, né? Nesse caso, é importante que vocês ensinem esses procedimentos, né? O nível de complexidade do texto também varia. E às vezes, na mesma prova, existe níveis de tá avaliando esse mesmo descritor, tá? Mas em níveis diferentes. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso boletim, tá? O aluno, ele conseguiu ler uma coisa muito, muito básica, então ele está num nível, ele já conseguiu localizar informações que estão explícitas, mas que já tem que ter uma leitura ou uma retomada, né, esse ir e vir para o texto. Então, por isso que é importante a gente olhar para o nosso boletim para saber, tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês desse descritor, tá? Então, aqui é um texto, né, o macaco e o camelo, e aí tem a resposta, né? Eu deixei já destacado, tá? Eu vou ler um ou outro para vocês, mas se a gente for ler todos, a gente não vai conseguir terminar a tempo, tá? Porque vocês viram que são muitos, tá? Então, eu vou ler esse daqui rapidinho.
Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Como é engraçado, como dança bem! E todos aplaudiram. O camelo, com inveja, quis ganhar os elogios. Levantou-se e foi dançar. Não tinha o menor jeito. Embrulhou as 4 patas de tal maneira que os bichos morreram de rir. Mas que esquisito, diziam. Por que ele não nos ocupa com essas bobagens? E como o camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo da reunião. É perda de tempo invejar as qualidades dos outros. Cada um tem as suas. A fonte do texto está aqui, que eu coloquei. Então, o que o camelo queria, né? Ele queria A, se tornar um macaco. B, brigar com os outros bichos. C, ser elogiado. D, dançar vários ritmos. Então, isso está claro que o que ele queria, com inveja, ele quis ganhar elogios, né? Tá bem claro para a gente. Então, essa é a resposta, é o gabarito, né? A C é o gabarito. As outras são o quê? Os distratores, que podem ser, que se o aluno não tiver essa proficiência bem desenvolvida, o que acontece? Ele pode escolher qualquer uma das alternativas, dependendo do que ele mais focar, né? Partindo para o segundo descritor. Deixa eu ver que descritor que é esse. Descritor 3, tá? Eu devia ter colocado o número aqui. Teve uns que eu coloquei. Habilidade sobre a inferência. Esse é mais difícil, né? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Inferir informação implícita em um texto. A inferência é uma habilidade que demanda uma análise mais aprofundada do texto e, portanto, uma leitura na qual a criança possa, a partir do contexto, assunto, gênero do discurso, autor, expressões, palavras, entre outros, inferir o que está sendo proposto, né? Então, ao analisarmos a Prova Brasil, fica evidenciado que os alunos ainda possuem um nível de proficiência menos avançado sobre aquilo que está subentendido nos textos. Essa é um descritor que apresenta um número muito significativo de fragilidade nas escolas, tá, pessoal? Na sala de aula, é necessário propor situações de leitura colaborativa e em parcerias e que os sentidos do texto sejam construídos coletivamente por meio de análise e reflexão sobre o que está sendo dito no texto e de que forma, considerando o conteúdo temático, o composicional, ou seja, como o texto está estruturado, né? A linguagem, o estilo dessa linguagem. Afinal, cada autor tem um estilo próprio de escrita, assim como a situação comunicativa determina um uso mais informal ou formal da língua. Então, a gente na sala de aula precisa tentar construir esses sentidos do texto nessa leitura colaborativa, compartilhada, e isso pode ser feito de maneira síncrona também. A gente já viu muitos trabalhos legais sendo feitos dessa maneira, para fazer o trabalho com esse descritor, tá? Aqui está um exemplo dessas questões. Então, eu peguei um quadrinho, né, diferente, o suporte é diferente aqui. Bom dia, Magali, tudo certinho? Não sei não, Mônica, mas acho que esse anjinho está arrastando uma asinha por mim. No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho arrasta as asas no chão, bate as suas asas no ar, está apaixonado pela menina e está com a asinha quebrada. Se a gente não fizer uma interpretação, uma conversa com isso, se a gente não conseguir fazer com que os alunos cheguem à conclusão, não é a gente dar essa informação, não é isso que eu estou dizendo, mas se a gente não... que arrastar uma asa, antigamente era um jeito de falar que estava gostando, que estava apaixonado, muito dificilmente ele vai conseguir entender, né? Vai conseguir compreender e inferir nessa resposta, tá? Agora é o descritor 4. Vocês estão vendo que eu vou passar muito rapidamente pelos descritores, tá, pessoal? Depois eu vou dar para vocês algumas sugestões para vocês ampliarem, né, o conhecimento delas e até o trabalho com os alunos em cada um, tá? Identificar o tema, né? A habilidade se refere à capacidade do aluno de identificar o tema, ou seja, reconhecer o assunto principal, do que está falando ali, né? O que aquilo está querendo transmitir. Ele precisa relacionar diferentes informações do texto para construir o quê? O sentido global, né? Que a gente sempre fala, ele tem que fazer uma leitura global do texto.
Na sala de aula, essa é uma habilidade bastante trabalhada. No entanto, o que vai determinar se o aluno consegue ou não resolver esse item é a complexidade do texto, a linguagem do assunto. Então, não adianta eu oferecer só uma vez um texto e tentar fazer esse trabalho com o meu aluno. Eu preciso fazer várias vezes com vários tipos de texto, com vários gêneros, tá? Aqui um exemplo da Mata Atlântica, tá? Eu não vou fazer a leitura, senão a gente não vai conseguir terminar. Pessoal, eu tô vendo que agora ainda já é 8h30, tá? Perdão, 18h30, não é 8. Agora o descritor número 6, distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato. Essa é uma habilidade que avalia a capacidade do aluno de identificar em textos de diferentes gêneros um fato relatado e fazer diferenciação do comentário, opinião que o narrador, personagens ou o próprio autor tem, tá? Então, geralmente, texto jornalístico dá esse tipo de repertório, né? Por quê? Porque os jornalistas, às vezes, dão opiniões, né? Por meio de situações em sala de aula, como rodas literárias ou a roda de jornal, né? Que também é possível ser feito de maneira síncrona, né? A gente já viu também alguns exemplos de turmas que fizeram, né? No Teams ou eu vi pelo Meet, né? Que foi realizado e que deu certo, né? Então, para a gente tentar fazer com que esse descritor não fique tão prejudicado, né? Na aprendizagem dos alunos. Eles precisam pensar a respeito, né? Aí eles vão discutir a respeito das opiniões que foram emitidas pelos diferentes personagens da narrativa, ou texto jornalístico, né? Então, e isso precisa ser explorado e em textos, por exemplo, começar com textos não muito complicados e ir aumentando a complexidade do texto. Não adianta chegar com um texto muito complicado lá, com opiniões, argumentações muito difíceis do aluno entender. A gente precisa ir aprofundando, né? Se isso já não está acontecendo, né? Aqui é um exemplo que eu gostaria que depois vocês lessem, tá? Da boneca Guilhermina, é bem interessante, tá bom? Eu acho que é uma questão muito bem formulada que trabalha esse descritor, tá bom? Aí a gente vai para o segundo tópico, né? Que aí a gente vai para a compreensão do texto e as implicações do suporte, do gênero e do enunciador. Então, o que quer dizer? Compreender um texto demanda mobilização dos mais diferentes mecanismos e das mais variadas pistas do próprio texto que se lê. Assim, o leitor proficiente consegue compreender os textos, articulando todos esses conhecimentos, como o gênero do discurso no qual está sendo organizado, o local que ele circula, o suporte, isso é o meio físico, né? Além disso, esse grupo de habilidades, ele trabalha a referência de linguagem verbal e não verbal, que está presente nos textos, por isso a necessidade de saber relacionar o texto escrito às imagens, às ilustrações pertinentes, né? As cores, entre outros elementos gráficos que podem vir a dar sentido ao texto, tá bom? Às vezes tem uma ilustração num texto, né, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu falei sobre nos ATPCs do EMAI, que às vezes a gente propõe ilustrações em algumas atividades e aquilo se torna um distrator, na verdade, distrai o aluno e não colabora para que ele entenda, né? A gente tem que pensar nisso quando vai formular as atividades. O descritor 5, interpretar o texto com auxílio do material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos, etc., e o descritor 9, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, tá? Então, em relação a interpretar o texto com auxílio do material gráfico diverso. Então, essa habilidade, a criança precisa saber interpretar essa linguagem verbal e não verbal, dando sentido ao texto, tá? É isso que eu já falei lá atrás. A gente fez um estudo numa formação que a gente fez já esse ano, sobre textos jornalísticos, textos de propaganda, né? E ali a gente via que muitas vezes as ilustrações estavam a favor do quê? Do entendimento, da compreensão do sentido do texto,
né? Muitas vezes, às vezes, nem tinha o texto verbal, só era uma imagem que tentava convencer alguém, aí é para comprar ou para convencer alguém de alguma coisa, né? Para tomar uma vacina, enfim. Então, a gente sabe que esse casamento dos textos multissemióticos hoje é muito utilizado, né? Então, a gente precisa ter sempre em mente isso, tá? E é preciso que ele compreenda, o aluno compreenda que, por exemplo, numa tirinha, vamos pôr, numa tirinha, as onomatopeias, aqueles balões que parecem de grito, né, que tem um traçado todo de zigue-zague, e aquilo tá gritando, ou aquele que parece uma nuvenzinha, que está sonhando, ou que está pensando, ele precisa conhecer todos esses elementos gráficos para conseguir fazer, interpretar o que está querendo dizer aquele texto. Muitas vezes, e a gente nos anos iniciais tem isso muito com a gente, muitas vezes as revistas em quadrinhos, nós temos até livros nas escolas, eu lembro que quando eu estava na escola tinha livros em que não tinha nenhuma linguagem verbal, era só quadrinho, né? Era só por grafia, por desenho, né? Por ilustração. E além dos gêneros do discurso descritos anteriormente, as habilidades dos textos que articulam as imagens, ilustrações, gráficos, boxes, tabelas, eles também precisam ler. A gente às vezes acha que, por exemplo, lá na matemática, ele está lendo uma tabela, ele não está fazendo uma interpretação, ele está sim, é uma leitura, né, importante. Um gráfico, se a criança não sabe fazer essa leitura, porque ali tem o eixo vertical, o eixo horizontal, ele precisa saber o que significa uma coisa, outra. Isso tudo são elementos que ajudam, às vezes, a entender. Textos jornalísticos apresentam muito isso, né? Então, a gente precisa sempre tentar trazer o máximo possível desses materiais para os alunos terem acesso, né? Aqui eu peguei uma outra... E eu bati muito na HQ, pessoal, porque é uma das grandes fragilidades de todas as nossas escolas, e eu não estou falando de todas as nossas escolas da diretoria. Se a gente pegar os mapas do estado todo, a HQ, compreender o humor, é um trabalho que precisa ser intensificado, porque compreender o humor, a ironia ali, a criançada ainda tem muita dificuldade, né? E a gente precisa arrumar meios para conseguir que eles compreendam melhor isso, né? E quanto mais, como é fazer isso, Ana? Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? Quanto mais a gente oferecer, mais fazer a leitura colaborativa, perguntar, fazer as socializações dos sentidos que aquilo está tendo para o aluno, mais a gente vai conseguir fortalecer, né? Então, aqui é um outro quadrinho para a gente ver naquele descritor, tá? O próximo é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, reconhecer como os mais diferentes gêneros do discurso são estruturados e suas respectivas finalidades. Nesse sentido, cabe ao aluno realizar a prova Brasil, saber qual o objetivo de determinado texto. Parece um pouco com aquele outro descritor que nós já falamos, né? Mas aqui lá era do que se tratava, aqui é o objetivo, né? A finalidade, tá? Por exemplo, a finalidade de se informar e construir valores ideológicos no caso dos textos que circulam na esfera jornalística, segundo determinadas instruções, como receitas, manuais, instruções, leis, bulas, etc. Divertir-se com leitura em quadrinho, as piadas, as charges. Então, eles entenderem qual a finalidade daquele texto. Então, quantas vezes a gente já não viu uma receita e pergunta, esse texto serve para quê? Para ensinar a fazer uma receita, para ensinar, para distrair, para alegrar, enfim, estou dando outras... Mas esse descritor é para isso, é para nos mostrar se o aluno entende qual a finalidade desse texto, tá? Dos textos, né? Dos diversos textos. Então, aqui eu peguei, eu nem lembrava que eu tinha pego esse exemplo. Então, aqui está uma receita do sorvete de casca de manga, e aí a pergunta está, esse texto serve para apresentar um produto, ensinar uma receita, fazer uma propaganda, listar alguns produtos. Se o aluno não entende a finalidade, se ele nunca viu, se nunca foi conversado com ele vai chutar qualquer coisa, né?
porque para ele não faz sentido, né? E a construção do sentido para a gente, é por isso que todas as sequências e os projetos didáticos estão voltados a quê? A construção de sentido dos textos, tá? Quando as formadoras lá falam para a gente a finalidade comunicativa, né? É disso que elas estão falando, para que o texto serve, né? Aqui é o tópico 3, então a relação entre textos. O tópico 3 da Prova Brasil trata nos anos iniciais de uma habilidade relacionada à proficiência de leitura dos alunos que se refere a diferentes formas de se tratar uma informação em um mesmo texto, ou de textos que tratam do mesmo conteúdo temático, porém de autorias diferentes. Então, às vezes apresenta 2 textos, às vezes no mesmo texto apresenta o mesmo fato, mas com diferentes abordagens, tá? De forma diferenciada. Então, os alunos podem aprofundar seus conhecimentos a respeito de quem escreve o texto, assim como orienta o próprio documento do PDE, né? Publicado aqui, tá aqui, ao tratar desse tópico, esse documento fala o quê, tá? Esse tópico requer que o aluno assuma uma atitude crítica e reflexiva em relação às diferentes ideias relativas ao mesmo tema, encontradas em um mesmo ou em diferentes textos, né? É aquilo que a gente já falou. Assim, o aluno pode ter uma maior compreensão das intenções de quem escreve. Então, eu acho que aqui a gente precisa sempre cuidar do contexto, né? Do contexto de produção. Se é um texto jornalístico, saber do que se trata, saber, né? Ler muito bem, ver o portador, explorar esse portador, explorar o que eles entenderam, né? Para que essa construção não fique solta, porque eu acho que é uma dos escritores mais complicados que se tem para trabalhar, né? As atividades que envolvem a relação entre textos são essenciais para que o aluno construa a habilidade de analisar o modo de tratamento do tema dado pelo autor e as condições de produção, recepção e circulação do texto. É aquilo que eu acabei de falar, o contexto, né? Os itens envolvem a comparação de textos de diversos gêneros, como os produzidos pelos alunos, os textos extraídos da internet, de jornais, revistas, enfim, né? O quadro abaixo descreve a habilidade exigida na Prova Brasil. Qual que é o descritor? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos, né? Então, ele está pensando em quem escreveu e em quem vai ler, né? Em sala de aula, torna-se essencial o trabalho com textos que tratam do mesmo assunto, porém de autores diferentes, bem como formas diferentes de tratar o assunto, pontos de vistas, entre outros. É por meio da leitura e da reflexão do que leem que os alunos gradativamente vão se apropriando da proficiência leitura na interação com os mais diferentes gêneros do discurso. E ainda observam como cada autor tem abordagens e olhares diferentes em relação ao assunto, tá? Aqui, a coerência e a coesão no processamento de textos. A noção de coerência textual tem seu enfoque no plano de enunciação, ou seja, a atividade social e interação por meio da qual a língua é colocada. Então, tem o enunciador, o interlocutor e o enunciando. O que é o enunciador? É aquele que fala ou que escreve. O interlocutor, aquele para quem se fala ou se escreve. E o enunciando, o produto dessa enunciação, né? O que ele está dizendo. O enunciador tem um papel importante na construção dos sentidos do texto produzidos no âmbito da linguagem verbal e passa a ser o grande responsável na coerência, tá, gente? Aqui, quando a gente vai falar de coerência, a gente está falando de alguns aspectos, né? Que os interlocutores precisam levar em conta, que precisa ser levado em conta, né? São os aspectos dos conhecimentos linguísticos, dos semânticos sintáticos, dos pragmáticos, contextuais e socioculturais. Ana, mas os alunos vão saber tudo isso, Ana? Ana, eles vão saber o que significa? Lógico que não, né? É no trabalho que isso vai se construindo, mas nós professores, precisamos saber que isso existe, tá? E a gente precisa ter intenção do trabalho na hora que vai lá para a sala de aula, né? É só isso. Ó, eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Preciso saber a minha intenção
no que eu estou trabalhando naquele momento, né? Não é chegar com uma atividade simplesmente, vamos fazer uma atividade de leitura. A gente tem que saber o que você vai explorar naquele momento, né? O aluno não precisa saber de tudo isso. Então, o quadro abaixo, ele mostra os descritores desse tópico, que é o D2, o D7, o D8 e o D12, tá? Eu vou ler eles mais à frente. O D2 aqui. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, aqui o texto Bambolê, né? A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Arthur Mellin e Richard Kinner, acho que é isso, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e o batizaram de hula hop, acho que é. Venderam 25 milhões de unidades em apenas 4 meses. Então, aqui está a fonte, né? No trecho, né? Então, ele especifica na pergunta. A diferença é que eles fizeram. A palavra destacada, né? A diferença está no lugar de aros, americanos, bambolês ou estudantes. Olha aqui. Qual é o descritor? Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Aqui a gente percebe muito quando a gente faz o trabalho de produção textual, e aí a gente pede para o aluno fazer a produção depois, lá quando ele faz individual, e aí ele vai colocando os articuladores assim, e aconteceu assim, e ele foi assim, e, né? Ou Ana Paula brincou de carrinho, e aí a Ana Paula construiu uma rodinha, e em vez dela substituir por pronome, Ana Paula andou de carrinho e construiu a rodinha, entende? Então, aqui a gente percebe bem esse descritor. A gente faz esse trabalho muito bem na hora que a gente faz a correção coletiva ou a correção lá com os alunos na produção textual, tá? Esse descritor. Aqui é o descritor 7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, tá? Então, eu não vou ler também, mas é bem legal esse daqui, tá? Que fala sobre essa questão do aluno entender o que gerou a história, o enredo, né? O que gerou aquela história e os elementos, né? Então, vamos ler. Esse daqui eu acho que é interessante a gente ler. Princesa linda, laço de fita. Sempre foi linda, vestiu roupas lindas e morou num quarto lindo, de um castelo lindíssimo no reino de Flex. Passou a vida na janela desse quarto, recebendo visita de príncipes que vinham de muito longe e de bem perto para também pedi-la em casamento. Mas, sendo linda como era, e muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para casar com ela. Com o passar dos anos, os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-la em casamento. Hoje em dia, ela já está bem velhinha, ainda linda, uma linda velhinha. Sozinha na janela, espera algum príncipe passar e parar para conversar. Então, a pergunta qual que é? O que fez com que essa história acontecesse? Né? Qual foi o conflito gerador? Né? Por que desencadeou isso? A princesa ficar sempre na janela conversando? Foi isso que desencadeou que ela ficou sozinha na janela esperando algum príncipe passar para ela conversar? A princesa recusar os pedidos de casamento? As lindas roupas usadas pela princesa no castelo? As visitas feitas pelo príncipe à princesa no castelo? Então a gente percebe que o conflito gerador foi ela ficar recusando os casamentos, né? E aí ela acabou ficando sozinha. No descritor 8. Estabelecer relação, causa, consequência entre partes e elementos de um texto. Então, aqui, mais um texto, aqui é um texto jornalístico, né? Geralmente, quando fala sobre isso, causa, consequência, geralmente são textos assim, né? E aí a gente vai analisar a questão e vai olhar lá para o gabarito. Peço para vocês fazerem isso, tá? Depois eu vou mandar o material, façam isso, dêem uma olhada nessas questões, eu vou dar da onde eu tirei também, que aí vai ficar bem legal para vocês trabalharem, e aí vocês vão conseguir observar, né, que quando estiver trabalhando aquele descritor,
você vai conseguir observar nas questões que eu vou sugerir para vocês, por quê, né? Onde está tudo isso, né? O descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções e advérbios, tá? Então, aqui na tirinha eu vou ler. O termo muito, né? Então, vamos ler lá. A água está muito fria, né? A gente percebe que está em negrito, com caixa alta, bem maior do que o normal, né? Agora está muito quente, mas está normal. Agora está muito fria, agora está muito funda. A cara da mãe, né? Que a mãe está fazendo tudo que o Calvin quer, está enchendo a banheira, enfim. A gente consegue observar todos os elementos gráficos, né? Na tirinha, o muito está significando o quê? Isso, nessa tirinha, precisa muito da inferência, né? O aluno precisa fazer essa relação aí. Aqui eu acho que cabe a gente ressaltar que se não for bem trabalhado, fica muito difícil o aluno entender o que é intensidade, por exemplo, né? Para um aluno que não tem um repertório muito grande, né? Então, por isso que a gente sempre pede para vocês intensificarem o trabalho nas tirinhas e nessas interpretações, né? Porque eu acho que aí dá um gabarito, um repertório maior para eles conseguirem fazer essas distinções, né? Se eles não conseguem, e aqui é uma dica, se eles não conseguem saber o que é intensidade, por exemplo, ele pode ir eliminando para talvez chegar nessa questão. Isso também é um movimento que se ensina, né? Será que é modo? Será que é dúvida? Será que é causa? Enfim, é isso que vocês, nas leituras com eles colaborativas, precisam puxar esses sentidos para que eles consigam fazer esses movimentos. Às vezes eles não conseguem achar o gabarito diretamente, mas eles vão achando os distratores e descartando, para até no final, né, ficar entre um e o outro e aí conseguir definir, tá? Mas o ideal é que eles saibam, né? As habilidades, aqui é um outro tópico, as habilidades relacionadas ao processamento e à variação linguística e cultural presente nos textos. Então, no processo de leitura de um texto, a interação do sujeito leitor com o material escrito depende muito das experiências leitoras e sua interação nas práticas sociais letradas. O leitor mais experiente consegue recuperar as características do contexto de produção, articulando com o repertório pessoal de conhecimento de mundo e outras leituras e autores, de modo que as utiliza para inferir possíveis sentidos do texto. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês assim, quando naquele último ATPC que eu passei o vídeo do professor Ivan, em que ele pediu para o menino contar, dividir de 20 em 20, lembra que o pai tinha dado 2 notas de 20 ou 3 notas de 20, ele sabia que dava aquele repertório do contexto do menino, conseguiu fazer com que ele entendesse. Então, às vezes, isso pode trazer um entendimento do texto que a gente precisa resgatar. Tá vendo aí, ó, você sabia disso. Esse resgate que o professor consegue puxar, né, consegue fazer aquele zoom da prática, da vidinha do aluno ali, é importante também. Por isso que na conversa, na leitura compartilhada e colaborativa, é importantíssimo considerar tudo que o aluno fala, né? Considerar, lógico que não... vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Considerar e inferindo, interferindo naquilo e fazendo as intervenções para que ele consiga compreender que aquilo faz sentido, né? Nesse jogo de ir e vir constante entre conhecimentos do sujeito leitor e o ato de ler, são realizados múltiplos ajustes de interpretações que se realizam ao longo da leitura, tá? O conhecimento de diferentes gêneros textuais proporciona ao leitor o desenvolvimento de estratégias e antecipação de informações, o que leva à construção de significados. A antecipação, aqui a gente já trabalhou muito com vocês, eu vou deixar isso aqui para vocês relembrarem, né, retomarem que fazer aquele movimento de antecipar e depois voltar e ver e fazer a verificação é importantíssimo, né? E quando você vai propor algum exercício para o aluno porque você faz o trabalho com ele lá de leitura colaborativa, você faz alguns
algumas propostas de reflexão com ele, aí depois você põe um exercício para ele, por exemplo, uma questão do SAEB, para ele responder, né? Ensine ele a fazer essa antecipação e depois fazer a verificação, né? Porque nesse processo ele vai conseguir ver se o que ele fez, validar se o que ele tinha antecipado estava certo, se não, ele pode retomar, né? Sintetizar informações que às vezes eles levantam, então você pode fazer aquele movimento dos alunos levantam muitas hipóteses e aí vocês sintetizam, né? Em relação ao conteúdo composicional, os diversos gêneros demandam diferentes formas de dialogar. Então, aqui eu vou dar uma resumida, falar que, por exemplo, cada tipo de texto, cada diferente gênero textual precisa de uma diferente estratégia, de um diferente procedimento leitor. Então, às vezes, o aluno precisa também saber ler, por exemplo, num texto, aqui no quadrinho, um texto em caixa alta, em negrito, quer dizer que a pessoa está gritando, né? Num texto em negrito, às vezes, num texto científico, isso não quer dizer que a pessoa está gritando, a pessoa está querendo destacar uma coisa que é importante. Então, atribuir esses sentidos nos recursos que estão presentes nos textos é importante e precisa ser ensinado também, tá? E todas essas discussões, por exemplo, a questão da pontuação, o trabalho com a pontuação na próxima formação de componente curricular, eu vou falar sobre pontuação, porque eu acho que é um importante meio da gente entender coesão e coerência, né? Mas a coesão, né? Mas ter saber entender por que às vezes num texto aparece o reticências, quer dizer mais coisa, que poderia ter sido dito outras coisas, a exclamação, né? Num quadrinho, ela quer dizer uma coisa, num texto, num conto, ela pode querer dizer outra, né? Então, isso tudo depende. Então, precisa de um repertório grande de leitura do aluno, né? E de atribuição de sentido para isso, para que ele consiga diferir e fazer na hora da prova lá, ele consiga saber que, para esse texto serve para uma coisa, para esse texto serve para outra. Gente, é muita coisa, né? Que o aluno tem que saber, é muita coisa, né? Muito louco. Na Prova Brasil, no 5º ano, os conteúdos descritos nos parágrafos anteriores são aferidos no tópico 5, né? E esse tópico tem esses 2 descritores: identificar os efeitos de ironia e humor em textos variados, e o 14, que é identificar o efeito e o sentido decorrente no uso da pontuação, né? Que eu já havia dito. Então, aqui tem um continho, essa é a relação do escritor 13, tá? Que aqui não é, para vocês verem, não é um HQ, mas está inferindo humor, tá? E aqui já é uma HQ que já está, já pede para analisar as questões da pontuação para ver o sentido do texto, tá bom? Sobre as ações em sala de aula para que as habilidades descritas possam ser desenvolvidas, propõe situações em que os alunos tenham acesso aos mais diferentes materiais, já falei, né? Quanto mais textos eles tiverem, mais repertório e mais eles mais vão conseguir colocar em prática, né, os sentidos que eles construíram, tá? No tópico 6, trata da variação linguística. Aqui eu mostrei um texto para vocês que fala um pouco da variação linguística, tá? A gente vai considerar variação linguística, sabendo aqui, eu gostaria de chamar que o trabalho do professor é muito importante para que valorize, porque a gente sabe que, por exemplo, nós aqui na nossa região recebemos muitos migrantes do Norte e Nordeste que têm sotaque e que às vezes tem uma marcação, né, na fala, e às vezes isso passa para a linguagem escrita, e que a gente não pode desmerecer, que a gente tem que valorizar, que a gente tem que mostrar que são diferenças, que existem diferenças dentro do próprio país, existem diferenças em países em que falam o mesmo idioma, enfim, né? Esse trabalho é muito importante e eu acho que não pode ser perdido
a oportunidade de trabalhar quando fala sobre a variação linguística, tá? Eu sempre gostei muito desse quando a gente ia fazer esse trabalho no 5º ano. Aqui é o textinho ainda, né? E aqui tem as diferenças que podem ser encontradas na variação linguística, tá? Diferença fonética, sintática, lexical, semântica, a diferença que faz no uso da língua. Às vezes aqui no norte fala uma coisa, quer dizer uma coisa, e aqui quer dizer, eu vou falar uma coisa bem básica, sei lá, macaxeira, mandioca, aipim, em cada lugar quer dizer uma coisa, e elas querem dizer a mesma coisa, né? E não tá nenhuma errada, né? Então é isso que precisa ser levado em conta. Seu som tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Deixa eu tentar agora tá bom. fechar e abrir. Vou fechar e abrir o som. Tô acabando já, viu, gente? Então, nós vemos que a língua não é um sistema invariável e uniforme. Aqui está falando ainda da variação linguística. Então, a gente precisa, é um processo natural, precisamos valorizar, precisamos ter a capacidade de compreender e saber que todas as formas são legítimas e nenhuma... Por exemplo, a gente tem que saber que gírias são formas coloquiais, mas que elas também fazem parte da variação linguística, né? Que o aluno precisa saber que na hora de ele fazer uma produção de texto, se ele vai usar uma gíria, ele tem que usar, ele tem que demonstrar que aquilo não é uma coisa normal de se usar em um texto escrito, e aí usa aspas, se a gente está digitando, usa em itálico, né? Então, a gente vai chamando a atenção dos alunos por muitas coisas. Eles vão sair no 5º ano já sabendo tudo isso? Não, mas ele já vai ter uma ideia boa, né, de que existem diferentes maneiras de se escrever, existem diferentes maneiras de se comunicar, falando a mesma língua, né? Então, a gente precisa, e o trabalho maior, eu acho que é o de não combater o preconceito linguístico, que eu acho que é o grande entrave da língua, né? Que a gente não acha que um é melhor que o outro, né? O descritor 10 é identificar essas marcas linguísticas, tá? Que tanto o locutor, que é quem fala, contra o interlocutor, que é quem ouve, de um texto. Então, às vezes, o locutor fala de uma forma e o interlocutor fala de outra, né? Então, precisa saber que isso pode variar, né? Aqui é um texto do Saresp que foi trabalhado esse descritor, tá bom? Aqui eu estou reforçando o trabalho, o que fala sobre a variação, né? E só durante a leitura do texto, durante as marcas linguísticas, né, que às vezes estão muito evidenciadas, nesse texto aqui dos indígenas que eu deixei como exemplo, está muito evidenciado, a gente consegue fazer esse trabalho, né, de, sei lá, que na tribo indígena se fala dessa forma, na zona urbana não vai falar dessa forma, na zona rural às vezes ele fala de uma outra forma, enfim, né? Bom, aí aqui eu vou falar sobre as habilidades descritas em toda a matriz. Então aqui eu tô falando de todas, gente. Eu sei que a cabeça de vocês deve estar explodindo falando, a Ana Paula tá louca, e ela quer que a gente trabalhe tudo isso de uma vez, não quer que vocês conheçam, lembre, porque vocês já conhecem, né, já sabem que isso existe, que já está lá, que vocês já fazem esse trabalho dentro do currículo da gente, mas a gente precisa saber o que é cobrado nessa prova, né? A gente precisa lembrar o que é, e saber quais são esses descritores, ter o contato com eles é muito importante, né? Para a gente saber exatamente o que está sendo avaliado, né? Então, esse processo de tentar mostrar para vocês tudo isso foi o meu objetivo, é mostrar como é abordado os descritores na prova. Por isso que eu trouxe os exemplos práticos com as questões, tá? Não adiantava só eu mostrar para vocês os descritores. Eu acho que ficou longa a nossa formação, mas é importante que eu trouxesse para vocês esses exemplos práticos, né? Aí, pessoal, vou pedir licença para vocês e vou mostrar o que eu falei para vocês que eu ia fazer, que eu fiz. Eu compartilhei, eu fiz um Padlet, eu acho que é assim. O pessoal, a gente está trabalhando língua portuguesa, matemática e anos iniciais da mesma forma. Então, eles fizeram e eu achei bem legal também fazer com vocês, tá? Aqui,
Por quê? Porque aqui vai colocar materiais em que vai ajudar vocês nesse olhar e nesse trabalho com os descritores do SAEB, né? Com a Prova Brasil lá na sala de aula, tá? Então aqui eu disponibilizei, é só clicar em cima, uma matriz de referência, tá? Tá tanto de língua portuguesa quanto de matemática, porque eles estão juntos. Aqui tem o simulado da ADC, tá? Por quê? Porque a ADC do ano passado, aquela avaliação diagnóstica de ciclo, né? É isso? Não foi a ADE, foi a do meio do ano, né? Ela foi feita... Complementar. Super complementar, obrigada. Ela foi feita em cima dos descritores do SAEB, tá? As AAPs não são, tá? Elas são feitas de acordo com as habilidades, mas a ADC foi feita em cima dos descritores, então é interessante também, às vezes, é um material para vocês trabalharem. E aqui eu disponibilizei um link de um blog de um professor, eu vou até clicar para vocês verem. É um professor, chama blog do professor Warles. Enfim. Aqui, pessoal, tanto de português quanto de matemática, vocês vão achar várias, tá vendo que está separado por descritor aqui? Eu analisei, viu? Eu e o pessoal de língua portuguesa e matemática, a gente olhou e a gente viu, e são questões que são disponibilizadas. Eu vou pôr aqui, por exemplo, baixar. Foi daqui que eu retirei os exemplos. Então, aqui tem muitas atividades para trabalhar esse descritor. Então, Ana, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir tudo isso daqui e vou mandar para o meu aluno. Não é isso, gente, não adianta. Se a gente não fizer o trabalho, a reflexão, a leitura com o aluno, para depois a gente fazer, exercitar, não adianta nada, tá? Aqui eu estou disponibilizando para facilitar, porque eu sei que não é fácil, né? A gente ficar pensando, procurando, caçando, e esse cara fez um trabalho bem legal fazendo essa busca, né? Compilando tudo num blog só. Então tem tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Também tem dos anos finais de ensino médio, tá? E aqui, pessoal, é um espaço nosso, tá? De professores de quintos anos, IPCs, para quê? Para a gente compartilhar alguma prática que você tenha feito, algum trabalho, não precisa ter sido nesse ano, pode ser que tenha dado certo para desenvolver algum descritor do SAEB, né? Eu acho que é importante a gente, quem tiver, compartilhar, porque vocês estão aí na sala de aula. Eu já faz uns par de anos que eu já saí da sala de aula, então eu ponho as minhas experiências, mas vocês estão aí, estão fazendo, né? Agora vocês têm as experiências no modelo híbrido e no modelo remoto, às vezes vocês têm alguma coisa que pode contribuir para o colega, então acho que aqui está aberto, eu vou passar o link para vocês, é só vir aqui no linkzinho, ó, nesse maisinho aqui, você clica 2 vezes e aí você consegue postar, quer ver? Consegue postar arquivo, link, foto, enfim, tá? Então, aqui tá isso. Aqui, pessoal, eu deixei os links também dos sites, né, que a gente, tanto do sistema de avaliação, para vocês verem a matriz, as escalas, tá? Deixa eu ampliar aqui. Quanto do IDEB, para vocês fazerem essa pesquisa. Os PCs já têm tudo isso, mas é importante que você, professor de 5º ano, também tenha isso em mãos, né, e saiba onde localizar, né? Aqui é a matriz de referência novamente, e aqui do lado da matriz de referência é a escala de proficiência, para você entender o que é isso. Às vezes você não ficou claro aqui, então a escala de proficiência é o conjunto de habilidades que o aluno precisa desenvolver durante aquele ciclo, e aqui está explicando detalhadamente os níveis de proficiência, tá? Aqui é o print dos níveis de proficiência do 5º ano, tá bom? Que nós temos 4 níveis, é importante a gente saber quais são, porque se a minha turma talvez esteja mais no nível 2, eu preciso trazer mais para o nível 3, e isso está dentro do MMR, então é importante vocês conhecerem, tá? Deixei alguns artigos aqui, alguns links para vocês pesquisarem mais, né, se for o caso, e aonde eu busquei tudo isso, tá?
Eu peço mil desculpas, porque eu sei que foi uma formação longa e eu corri. Eu não gosto de fazer isso, né? Não gosto mesmo. Mas eu precisava passar isso para vocês nessa formação, tá? Por quê? Porque essa é a formação do D&D e do MMR, que eu preciso trabalhar os descritores do SAEB. Então, eu quis garantir com isso o quê? Que vocês tivessem contato com todos os descritores. Vocês, professores de 5º ano, viram todos os descritores, sabem como é a prova, né? Já tivemos uma ideia geral de como é a prova. Agora, se debruçar no nosso boletim, ver lá nosso boletim o que ele precisa, o que os nossos alunos estão precisando, né? E continuar o nosso trabalho, tá? Essa é o nosso maior... Gente, se mudar alguma coisa, se a matriz mudar, vocês vão ser imediatamente informados, ok? Uma outra coisa que eu queria só falar com vocês é que eu ia falar no começo. Eu tenho uma tarefinha, né? Nosso próximo encontro é só em agosto, tá? Então, o nosso próximo encontro do SAEB, nós vamos ter um encontro logo, mas não vai ser do SAEB, tá? Então, no nosso próximo encontro do SAEB, eu vou dar umas atividades para vocês desenvolverem com os alunos, tá? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem. Então, aqui tá tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3, tá? Vou mandar o link para vocês, vou mandar para o PC também, porque aí o PC acompanha vocês. Então, o que é essa tarefa? É uma aplicação de uma das atividades com alguns objetivos específicos, tá? Então, por exemplo, esse daqui. O objetivo geral qual que é? Apropriar-se das habilidades prescritas na matriz de referência. Beleza. Eu deixei aqui público-alvo 4º e 5º ano, porque eu acho que dá para ser trabalhado no 4º e 5º ano, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? A aula procura desenvolver encaminhamentos de boas situações de leitura em sala de aula, tá? Então, é isso que eu quis tentar orientar vocês. Os objetivos específicos aqui, localizar a informação explícita, distinguir o fato de opinião, identificar o tema principal de um texto. Aqui eu pus uma breve descrição de como vocês podem fazer, como é feito no nosso material, tá? Como é feito antes da leitura, depois da leitura, como é feito no nosso material. E aqui eu pus uma sugestão de um texto que pode ser lido com os alunos, tá? Eu peço que vocês façam essa tarefa, façam um registro de como deu certo, Ana, não deu. Foi bom? Não foi. Para a gente ver, às vezes isso vai ajudar um outro colega, né? Eu acho que essas atividades, elas me foram propostas quando eu estava de professor e me ajudou muito a pensar em outras aulas. Então, é por isso que eu propus as atividades, ok? E eu também estou pensando em fazer um grupo de WhatsApp com a gente. O que vocês acham? Porque aí a gente se comunica. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar direto nesse grupo. Não precisa passar para o PC passar para a Ana. Fala ali direto e às vezes uma dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então aí depois eu peço para o PC, ele me passa o contato de vocês. Pode ser? Se alguém se opõe, por favor, declare-se agora. Porque aí eu não ponho no grupo, não tem problema. Porque eu sei que vocês têm 500 grupos de aluno, né? Um monte de coisa. Mas eu acho que facilita, a gente tem um contato mais direto, né?